Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Papo Castiço. Eu sou Madison Lopes e neste programa colocamos em evidência questões da comunidade negra e indígena. No programa de hoje, o Brasil envelhece em ritmo acelerado, impulsionado pela maior expectativa de vida e pela queda contínua da taxa de natalidade. O país que se desenha para o futuro é de uma população cada vez mais velha. Mas quantas velhices nos espera? Quais são as particularidades, por exemplo, da velhice negra? No programa de hoje, nós vamos falar sobre isso e como construir um futuro com dignidade para as pessoas mais velhas. Fique comigo, pois o programa começa depois da vinheta. Nessa edição, tenho o prazer de receber aqui no Papo Castiço a professora Maria Caroline Valdrigues. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Papo Castiço. É um prazer entrevistar você aqui. Obrigada pelo convite. É meu primeiro convite que eu recebi para o Papo Castiço. E é muito bacana conversar com esse tema que eu diria que é emergente. E olha só, para quem nos acompanha, eu gostaria de falar um pouco sobre a Maria Caroline. Ela é professora aqui da casa, mas ela é mestre em educação, é enfermeira e escritora. Ela trabalha com essa temática da questão do envelhecimento, então ela já tem bastante experiência. E eu gostaria de começar, inclusive, já tentando puxar para essa sua experiência nessa área, a partir da sua profissão enquanto enfermeira e também na área Sim. da educação. Queria que você falasse por que o Brasil está envelhecendo, quais fatores demográficos estão levando a população brasileira para se tornar no futuro cada Sim. vez mais velha. Madison, o que eu queria falar antes de responder essa tua pergunta é assim. Eu adorei quando você abriu ali a vinheta, você falou: "Quais velhices nos esperam?". E isso é muito importante, porque a gente vai conseguir entender que não existe um único modo de envelhecer e Uhum. que não existe uma única velhice. A velhice não é uma condição do ciclo de vida homogêneo, ele é heterogêneo. Eu acho que quando a gente fala dessa velhice, né, negra, a gente está dizendo: "Opa, alguma coisa diferente nesse cenário". Mas eu poderia dizer por que que a gente está envelhecendo, de modo célere, muito rápido. E isso é para trazer uma tônica, assim, de preocupação. Existem vários fatores, né, quando a gente analisa o envelhecimento, ele não acontece só no Brasil, ele Sim. acontece a nível mundial, o mundo está envelhecendo. Mas olha o detalhe, eu sempre falo isso, há uma preocupação com a América Latina, em especial a América do Sul, com e particularmente com o Brasil, porque isso vem, numa velocidade bastante significativa. Então, quando a gente estuda o envelhecimento, há etapas, e lá na década de 70 já se previa que isto iria acontecer. E quais são os fatores, então, que corroboram para isso? São fatores ligados, primeiro, ao declínio de algumas taxas, né? Taxa de fecundidade, taxa de natalidade e taxa de morbimortalidade. No dizer comum, para quem está assistindo a gente possa entender, as mulheres estão decidindo, ou os casais estão decidindo, a ter nem 2 filhos. A taxa que a gente tem é de 1,2 filhos por casal. Isso se dá porque a questão do alcance das políticas dos direitos sexuais e reprodutivos e do planejamento familiar, né. Então, existiram fatores que contribuíram para isso. Também tem uma questão de gênero, né, a mulher, ela tem pensado se ela quer ter filhos ou não. E agora existe métodos para não ter, entende? Então, mais acessível. Sim. E isso é uma tônica importante. E também a questão do avanço no estudo. As mulheres, elas têm conquistado, níveis de estudos e também cargos, né, que antes não eram, considerados a mulher a participação, e hoje sim.
e temos a queda da taxa de natalidade, estão nascendo menos, porque a taxa de fecundidade também é baixa. Nascem menos, porque estão sendo, não tendo tanto filhos por família, filhos por casais. E a questão da maior mortalidade está na questão central, que tem a ver com políticas de saúde, com acesso à saúde. Então, eu costumo sempre trazer um exemplo assim, Madison, que é assim, se a gente for investigar os nossos avós, ou os nossos bisavós, ou os nossos trisavós, e a gente pergunta do que eles morreram. Ah, morreu porque tinha que morrer. Sim. Eles não conseguiam nomear, porque não se tinha um diagnóstico. Ah, os nossos avós agora, quando a gente pergunta: "Morreram do quê?". "Ah, diz que foi um problema no coração, ou foi um problema que aconteceu na cabeça, ou ele acordou morto. Ah, a gente levou e não deu tempo de ajudar". Às vezes a família não consegue levantar esse histórico, só esses pequenos, eh, recortes da lembrança que se tem. Hoje, a gente tem uma estrutura, né, da política nacional de saúde, em especial para as pessoas velhas, e eu já vou falar porque eu falo velhas ou Ou pessoas pessoas idosas. idosas, né, mas porque elas também têm acesso e porque se tem uma política de saúde para isso também. Sim. Eu queria, para a gente dar início, fazer esse recorte racial, mas primeiro eu gostaria de fazer um recorte de gênero. A Sim, gente está falando de perspectivas da velhice no Brasil, e eu queria saber se a velhice no Brasil, no futuro, vai ser formada majoritariamente por mulheres. Quer dizer, os sim, homens vivem menos e no futuro podemos ver ali um grande contingente de mulheres velhas ou mulheres idosas para além do homem, até pensando em sim. questões até culturais, essa questão do homem não saber se cuidar ou ainda não ter, essa formação para se cuidar? Sim, Madison, eu diria hoje que o envelhecimento é um caminho que a gente tem trilhado e tem construído, e eu acho que é necessário pautas, né, políticas de discussão sobre isso. Quando a gente fala pela perspectiva de gênero, a população com 60 anos ou mais, ela é maior em mulheres do que em homens. E, inclusive, esse é um dos motivos, né, discutindo com professores da área do serviço social, da psicologia, enfim, de vários cenários que a gente tem aqui na Uninter, e a gente acredita, assim, que uma das mudanças foi a questão pessoa idosa, porque antes era o idoso, Uhum. caderneta do idoso, política do idoso, estatuto do idoso. O idoso é um homem, é um gênero É, então masculino. dava uma conotação, um sentido. E sendo que majoritariamente as mulheres com 60 anos ou mais, elas giram aí em torno de 54, 56%, quando a gente vê essa estratificação. Então as mulheres estão envelhecendo, a gente diria até que o envelhecimento vai ser feminino, porque majoritariamente com uma percentagem maior de mulheres com 60 anos mais, ela tende a se prolongar. E isso chama uma atenção para esse dado que é assim, Madison, poxa, essa mulher é a mulher que cuida dos filhos, dos netos e também cuida dos homens, que também estão acima de 60 anos. Então essa é um peso do cuidado. E na enfermagem, essa palavra cuidado, ela tem um peso muito forte, ela é a expressão, inclusive, da enfermagem enquanto profissão. Então, é essa mulher que tem 60 anos ou mais, que é responsável por muitos elementos da casa. Elementos de comida, de limpeza, de mercado, de cuidado dos seus netos. Haja visto a pandemia que nós tivemos, foi uma questão central. E a questão também de cuidar dos seus homens, diria, dos homens da casa, em especial o companheiro, Uhum. que muitas vezes adoece e cabe a ela também esse cuidado. Então, nós temos um peso bastante significativo dessa questão do cuidado. O cuidado é feminino, então, o cuidado é uma questão exclusiva de gênero, então fica um ponto de interrogação, né. E os homens, eles são em menores quantidades, isso tem a ver com um aspecto muito importante, porque os homens, na sua juventude, na sua jovialidade, né, eles se envolvem em muitos,
eventos de causas externas. O que é essa palavra bonita, né? Evento de causas externas. Basicamente são acidentes, violências, e também tem um quesito que a gente soma, que eles procuram menos os serviços de saúde. Ah, porque eu trabalho até tal hora, o posto está fechado. Agora a unidade de saúde tem unidade de saúde que fecha às 19, né, Uhum. para poder atender. Então eles, assim, eles tendem a ir menos aos locais que ofertam cuidado à saúde, porque entendem que estão bem. E muitas vezes não estão, né, Madison? Muitas vezes estão obesos, estão hipertensos, diabéticos, e fora as questões de saúde mental. Essa questão está intrinsecamente ligada ao machismo intrínseco na nossa sociedade. Eu pergunto então, quando essa pessoa velha, quando esse velho, como você esse termo que você gosta de usar, Sim. prefere, não tem questão. Quando ele chega na velhice ali, nos 60 anos, ele ainda tem restrições de se cuidar, de ir ao médico, de manter os exames em dias? Então quer dizer, aquela cultura, aquele costume que ele carregou ao longo da vida de não se cuidar, permanece na velhice ou na velhice ele se entrega? Então, aí eu penso assim, um ponto importante aqui, Madison, eu chamo e eu Uhum, explico pessoas velhas, né, uhum, que poderia dizer pessoas idosas, pessoa, enfim, um idoso. Mas por que que eu falo velho? Exatamente que eu já começo com quebra de um estigma. A gente tem um estigma na nossa sociedade que chamar o outro de velho tem uma conotação pejorativa. E na verdade tem. E que isso se soma à questão do preconceito do idadismo, ageísmo, etarismo, né? Que é o preconceito contra a idade. Mas eu entendo que o velho ou a velha é a pessoa que alcançou a velhice, sim, alcançou o último ciclo de vida. Existe um movimento muito grande, enorme, no mundo inteiro, para a gente quebrar essa conotação pejorativa. Então, quando eu falo velho, velha, os velhos, eu falo exatamente no sentido dessa compreensão, que conseguiram alcançar a velhice, porque alcançar a velhice não era uma coisa possível, plausível. Está sendo agora, a partir da década de 70 para cá, né, por melhorias de questões de saúde, acesso a serviços de saúde e outros fatores que a gente poderia somar a isso. Mas eu costumo dizer, assim, que o homem é um ser, assim, sabe, que é difícil. Geralmente quando a gente vai tem um evento que acontece com uma pessoa que é do gênero masculino, nossa, já está numa situação muito avançada. Eu tenho exemplos da vida real como enfermeira para te dizer. Eu estava com os alunos numa unidade de pronto atendimento aqui de Curitiba, aham, e tinha um adolescente com seus 17 anos, e ele tinha uma dor na região íntima. E a gente conversou com ele, entrevistou ele, fez o exame físico, né, porque os alunos estavam lá para estar com ele, né. E sabe o que que era a questão dele? Era um câncer de testículos, entende? E quando a gente viu, Madison, não era uma coisa pequena, já estava num volume muito grande essa região, né, da bolsa escrotal. Eu fiquei pensando assim: "Poxa, a dificuldade dessa criança, qual é? Dessa, né, desse adolescente falar que estava com uma alteração na sua região e que precisava de ajuda". Então, assim, a gente estava muito preocupado para fazer os devidos encaminhamentos para o serviço especializado, para agilmente, né, esse serviço de saúde poder oferecer para ele a melhor conduta para aquela situação. Então você veja: "Ai, mas isso, poxa, adolescente é um bichinho estranho", não, né. Então é uma questão que eu vejo ali de gênero, de comunicação, de expressão, de cuidado de si. O que que falhou nessa questão? O que que tem essa lacuna que é difícil falar do cuidado de si? E aí eu perguntei para ele quando estávamos só eu e ele: "Puxa, isso está quanto tempo?". "Ah, já está assim, já faz uns 3 meses". "Puxa, mas você não quis falar com a sua mãe?". Eu disse: "Ah, tive muita vergonha". E ele só foi procurar o serviço, pedir ajuda para a mãe, porque ele estava sentindo muita dor. Então essa é uma questão. E aqui eu tenho um exemplo familiar, né, Madison. Uma pessoa da minha família, estava dormindo muito.
E aí a gente foi, investigar, né, por que que isso estava acontecendo, Madison. Ele estava infartando, também era uma pessoa idosa acima de 60 anos, infartando. E quando ele ficava quietinho, sem fazer nada, ele não sentia tanto desconforto. E assim, foi na iminência de acontecer, assim, eu falo assim, se milagre existe, esse é um deles. Então eu vejo assim, a dificuldade de olhar para si, e não é só uma questão de corporal, é uma questão também de processamento, de comunicação, de expressão, sabe? Sim. De que homem não chora, de que homem não diz que está com dor, né? Que homem é forte, que ele sustenta a casa, que ele é o, né, o esteio da família. E a gente sabe que isso hoje tem declinado, né? Eu acho isso tão curioso, porque, assim, nas rodas de conversas com homens, não é difícil a gente escutar homens com opiniões do tipo: "Prefiro morrer jovem do que, ficar numa cama ou depender de terceiros, depender de parentes". Então é uma pessoa que ao longo da vida não aprendeu nada sobre vulnerabilidade. Imagino que o Isso. caminho para quebrar essa cultura de do super-homem passa por uma educação já ali ainda na Sim. adolescência, ainda enquanto criança. Eu queria fazer um recorte racial sobre perspectivas da velhice. Dá para dizer que a velhice no futuro será mais branca, no sentido de que as pessoas negras vivem menos, estão vivendo menos? A gente consegue traçar essa comparação? Olha, Madison, eu poderia dizer que há uma possibilidade, sim, disso acontecer. E há que se ter um olhar mais cuidadoso quando a gente fala sobre envelhecimento e Uhum, quando se faz esse recorte, por exemplo, de cor e raça, uhum, né. Eu diria para você que talvez as pessoas com 60 anos ou mais, negras, elas talvez não tenham acesso à saúde como as pessoas brancas ou pardas, e eu penso que elas têm Ai, como é um fator estrutural. Por que que elas são tão vulneráveis? Olha que importante isso. E isso me puxa essa questão da educação. Elas são vulneráveis porque elas não tiveram o acesso à educação, né, ou não conseguiram caminhar diante das dificuldades que aconteceram, né. Então quando, a gente percebe isso, eu acho que isso vai impactar, né, essa vulnerabilidade estrutural relacionado à raça, eu penso que de fato vai trazer uma consequência, entende? Para isso. Mas nós temos uma mudança significativa, que eu até estou aqui para te dizer. uhum, Na PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, de 2025, que foi divulgada no mês de abril, ela trouxe um dado muito importante. Ela fala assim que a população, declara sua raça, sua cor, e ela falam que diminuiu em todas as regiões do país o número de pessoas que se declararam branca. Então, de 2012 eram 46,4% e agora em 2025, 42%. E pessoas declaradas pretas aumentaram de 7,4 para 10,4. E aí eu fico pensando: olha o movimento acontecendo, de se autodeclarar a cor que se é. Madison, qual que é a cor que está na sua certidão de nascimento? pardo. Você acredita que na minha certidão de nascimento está declarado branco? E eu não me considero Sim. branca, sabe? E quando eu olho para a minha trajetória, eu consigo até perceber que meus avós e meus trisavós, eles eram pretos, negros, entende? Uhum. Nem pardos. Então eu fico pensando nessa questão da pessoa se reconhecer enquanto sujeito, enquanto indivíduo que ocupa um espaço nesse mundo e que tem direitos e que tem deveres e que ela consegue se autodeclarar da cor que ela é, né. Então eu acho que isso é importante. Então eu acho que sim, eu acho que a população velha e negra, talvez alcance o fator idade, a brevidade da idade quando da sua morte, entende? Talvez Uhum. sim, aconteça essa questão
de morrerem e alcançarem menos anos a vida. Eu acho que isso pode acontecer. Entendi. E quais as particularidades da velhice negra? Essa pessoa, ela permanece sofrendo situações de racismo nos órgãos de saúde? Eu queria que você trazesse um pouco essa discussão para as instituições públicas, no Sim, sentido do cuidado, sim, pensando nas instituições de longa permanência, por exemplo, ou sim, nas unidades de saúde. Como que essa questão do sim. racismo é debatida ou se já se pensaram as políticas públicas nesse sentido, de combate ao racismo na velhice? Então tem uma política nacional, ai, como é que eles falam? Tá aqui, ó, uma política nacional de cuidar da saúde à população negra, alguma coisa nesse sentido, ó, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Que foi lançado em 2009. Então você pensa, eu sempre penso assim: "Gente, para ter uma política é porque existe uma fragilidade bastante significativa, Sim. que é necessário, por meio de uma política, por meio de uma diretriz, dizer o que precisa ter olhos, ter cuidado, ter diretrizes para se cuidar". Então eu fico pensando assim: olha, quando acontece, né, por exemplo, nos atendimentos de unidade de saúde, ah, tem lá, né, o encontro do programa das pessoas acometidas, né, no seu processo de saúde e doença pela hipertensão e pela diabetes. Às vezes elas não conseguem ler a prescrição, porque elas são analfabetas. Alguns falam assim: "Você sabe ler e escrever?". "Não, eu só sei assinar meu nome". E isso já é um ganho bastante significativo, saber escrever um nome. Não precisa usar o marcador do dedo, né, Uhum. porque se aquilo constrange, né. Você dizer: "Eu não sei escrever", isso constrange. Então eu fico pensando, assim, que são os analfabetos funcionais, né, que sabem escrever o seu nome, mas eles não têm avanço na sua educação, de si, do outro e do mundo, que eu acho que é bastante significativo. Então, às vezes, a gente tem que lançar estratégias para dizer assim: "Ó, o medicamento do sol é quando você toma esse medicamento quando acordar". E a gente desenha isso, entende? "Ah, mas e se tiver nublado com chuva?". Pensa que é o você acordou de manhã, a gente acorda que é o sol. Essa medicação é para tomar assim. E assim, esse da lua, à noite. Você está Você entendendo? contextualiza o Isso. atendimento à realidade da pessoa. Mas não é todo profissional Aham. da área de saúde, eu não estou falando de enfermagem, profissionais da área de saúde que têm esse entendimento, entende? De ter esse olhar, cuidadoso e também respeitoso por aquela pessoa, entende? Então, assim, que mais? Geralmente fazer esse feedback, que é perguntar o que eu expliquei, como você entendeu isso? Então é importante você checar o modo que ela entendeu e entender esse linguajar dela com você. Então, quando surge isso, é para dizer que é necessário garantir o direito e o acesso à saúde daquela pessoa. Basicamente é isso que essa política vem a instituir. E que os profissionais precisam se revisitar para entender como a sua praxis está falha ou não quando a gente fala de raça e de idade, né, que a população negra. Eu A sua fala me provocou uma reflexão a esse respeito, que eu imagino que para as instituições, para as unidades de saúde se tornarem mais antirracista, precisa também haver no seu corpo de profissionais pessoas negras. A Sim. partir da sua experiência, você avalia que essa área da saúde, ela tem sido mais inclusiva com relação à participação de mais médicos, enfermeiros, técnicos? Porque o médico, por exemplo, o Hum. estereótipo do médico é um homem branco ali de olhos azuis. Azuis, sim. Como que você avalia, até a partir das suas experiências, você tem muito tempo nessa área. E Madison tem o que eu vejo, assim, na minha formação durante toda essa minha trajetória, enfim, de estudo e formação, eu não tive pessoas negras, companheiras, parceiras Uhum. de mestrado ou especialização ou da graduação.
você me chamou a atenção para isso, assim, sabe, me fez voltar e pensar. Eh, mas eu vejo que, olha só, Madison, na enfermagem, nós temos níveis de, né, de profissionais, né. Por exemplo, nós temos os auxiliares, que têm ensino fundamental e o curso de auxiliar de enfermagem, nós temos os técnicos, que têm ensino, médio e a formação técnica em enfermagem, e a graduação, que é um curso de graduação que forma os enfermeiros. Então, na enfermagem, nós temos estratificação de profissões: enfermeiros, técnicos e auxiliares. E você me fez pensar que eu tenho visto poucos enfermeiros, né, assim, no meu círculo, Uhum. negros, enfermeiros, enfermeiras negros ou negras, e mas eu encontro bastante quando eles são auxiliares e técnicos de enfermagem. Quer dizer que a escolaridade permite, talvez, que eles acessem esse tipo de formação técnica, entende? E aí eu fiquei pensando aqui, porque você, né, Uhum. dá uma pergunta assim: "Por que que eles não tentam a graduação? Por que que não vão se tornar enfermeiros?", né? E daí sabe o que eu penso? Porque eles precisam de uma formação rápida para gerar uma renda, para ajudar na existência, na condição da sua família. Sim. Né, eles têm que descer o morro, eles têm que pegar o ônibus. Madison, olha, se a gente for fazer um recorte social e econômico, quem limpa as casas, quem está por detrás da mão de obra pesada? É a população negra. E ainda eu vou te dizer, o que mais nos preocupa, ainda se eles estiverem dentro da rede formal, eles têm acesso à educação, deveriam ter acesso à educação, a serviços de saúde, né, a questão dos seus direitos, mas quantas pessoas trabalham na sua rede informal, Sim. É né? uma questão que fica. Né, por quê, né? Porque eles se sujeitam, porque eles acreditam que aquela é uma possibilidade viável para eles, né. Então, pensando nisso, como que vai ser esse recorte dessas pessoas no envelhecimento? Entende? Se eles são trabalhadores da área né, se eles são trabalhadores e não estão informais, o que que vai ser garantido para eles, né? Como que fica a questão previdenciária? Então esse também é um recorte que a gente precisa pensar. Então o que que a gente tem eu tenho visto, assim, quando eu converso, assim, com as pessoas negras, né, eles falam muito assim: "A minha filha está estudando, minha filha faz faculdade, minha filha trabalha lá". Eles enaltecem porque me parece que aquilo que não foi conquistado por meio da via deles, de alguma forma foi conquistado por meio dos filhos. E isso é uma questão interessante. E talvez sejam esses filhos que vão dar, eu espero, né, Sim. uma condição melhor para os seus pais, né. Não acho isso como uma obrigação, mas como um cuidado de si e dos outros que pertencem à sua família, assim. Acho que isso é bacana da gente pensar. Você falou em família e, inclusive é um dos assuntos que eu queria tratar, na próxima pergunta, que diz respeito ao à solidão e ao isolamento da pessoa idosa. Eu queria que você falasse se, no caso de uma pessoa negra, se essa questão ela se acentua ainda mais e pensando em como garantir uma velhice em mais comunidade, com mais participação, Sim. e não só da família, mas pensando em qual papel o poder público pode atuar nesse sentido, quais seriam os caminhos? Ai, Madison, quando me falam do envelhecimento, que foi uma das suas primeiras perguntas, e eu acho Uhum. que ela se relaciona com isso, para mim, enquanto enfermeira, especialista em envelhecimento saudável, eu tenho a palavra que define a preocupação, entende? Para mim não é um lugar confortável falar do que vai ser a velhice, porque eu fico pensando assim, quais são as estratégias hoje para o envelhecimento brasileiro? Né, então assim, eu fico pensando assim, agora vem ano eleitoral, poxa, quais são as estratégias que nós estamos verificando para o envelhecimento? Então, eu penso que o envelhecimento vai depender muito do que a gente está vivendo hoje. Como que vai ser o nosso envelhecimento, Madison? O que que a gente está fazendo para chegar lá bem? Ah, a gente teve direito à saúde, à educação,
não é? Acesso às políticas que nos asseguram, acesso à assistência social, né? Uma Uhum. série de organismos. Mas quando a gente pensa em quantidade, não seria bem a palavra, mas no aparato, Madison, muitas famílias estão sofrendo atualmente com as suas pessoas idosas dentro no círculo familiar, entende? Porque está difícil conseguir consulta, porque quando é uma consulta especializada demora mais. Na cidade onde eu moro, as pessoas ainda têm que chegar de madrugada para pegar a senha para conseguirem consultar. Seja com né, com o corpo da equipe ali, ou sejam para encaminhamento para serviços especializados, atendimentos especializados. E isso me chocou, isso faz começo de abril, eu vi isso assim, ó, na minha cara acontecendo, que tinha ido vacinar por conta da questão da influenza. Então eu fico pensando assim, Madison, que aparatos a gente tem hoje? Ah, a gente tem as instituições de longa permanência, mas quem é a pessoa idosa que está lá? É a pessoa idosa que foi, constatado uma vulnerabilidade, que foi tirado o poder de cuidado da família e instituído ao Estado. Inclusive, vale perguntar se essas instituições de longa permanência garantem dignidade mesmo à pessoa Sim. idosa. Então, eu acho assim que fica a pergunta, né, para nós jovens e para quem, né, porque todos nós estamos caminhando para essa etapa do ciclo de vida. E aí eu vou dizer para você, das instituições que eu tenho acompanhado, a gente vê uma fragilidade do cuidado, uma fragilidade dos profissionais, a gente vê uma questão de levantamento de campanha para arrecadar dinheiro para as coisas básicas, né, como alimentação, como fralda, enfim, outros, né, questões ia falar equipamentos, né, instrumentos, para cuidado da sua higiene, utensílios, artigos para o cuidado da sua, então a gente vê uma fragilidade, entende? E se a gente for pensar hoje nas instituições de longa permanência que são pagas, por baixo, a menor é R$ 4.000 por mês. Mas nós temos, instituições de longa permanência que têm um valor de 12.000 por mês, mas nessas são ofertadas diversos, diversos, como que é que eu vou dizer? Eles têm um atendimento com a enfermagem, atividades recreativas, atividades cognitivas, atividades que lidam com horta, sabe? Eu Sim. fico pensando assim, então, para quem cabe esta ou aquela? Entende? Será que, a gente vai ter que repensar isso, Até sabe? porque se a população está cada vez mais velha, Sim, se a gente vai ter um grande número de pessoas velhas no futuro, quer dizer que as instituições de longa permanência devem aumentar em unidade, né, para dar conta de atender todo esse sim. público. E tem um serviço também que está dentro do rol da assistência social, que é o Centro-Dia. O Centro-Dia são atividades de desenvolvimento que acontecem para as pessoas 60 a mais. Eu participei uma em São José dos Pinhais, achei muito bacana, muitas pessoas 60 a mais lá, e eu pude conversar com elas, apresentar um tema lá que fui convidada. E isso é bacana, isso também vai ter que ser, Uhum. eh, mais ativo, e não só como uma atividade recreativa ou instrucional, mas para o atendimento da necessidade, sabe, por estratificação do que aquela pessoa precisa. Mas quem que acessa, Madison? Quem sabe ter acesso, olha só, à internet, a um computador, para entrar lá no site da prefeitura, para ler. Olha o letramento digital, o letramento também instrucional, precisa ler, compreender, precisa saber se deslocar até lá. E dinheiro que precisa? Ah, mas 60 a mais não paga. Ótimo. Se a pessoa tem condições de ir sozinha ou ela vai ter que ir acompanhada de uma outra pessoa. Então, eu acho que a gente pensar nessas questões de acessibilidade, e que não é só por onde a gente anda, é por onde também a gente pode ver o mundo. Isso aqui, por aqui a gente também consegue ter acesso ao mundo.
Talvez as pessoas com 60 a mais das nossas casas, das nossas famílias, tenham dificuldade em mexer no controle remoto, no celular. Tem celulares diferentes para as pessoas com 60 anos ou mais, sabe. Então quando a gente fala de isolamento, tristeza, solidão, toda essa questão que envolve a saúde mental, a gente tem que pensar assim, Madison, como é que a gente vai tirar, exatamente, aquela pessoa idosa que acha que o espaço que ela ocupa é na cadeira da cozinha, sempre sentadinha, ou na poltrona da sala, ou na cadeira lá em frente da sua residência. Perfeito, professora. A gente já está chegando ao final Sim, desta edição e eu gostaria de mandar uma mensagem para quem nos assiste. O programa vale horas complementares. Você pode se inscrever por meio do link fixado no chat desta edição e colocar a palavra-chave saúde. Então anote aí, inclusive vai aparecer no GC, a palavra-chave é saúde. Eu gostaria de agradecer, professora, a sim, sua participação, inclusive abrir espaço caso você queira divulgar algum trabalho, algum livro. Eu sei que você é escritora e também tem atuação nas redes sociais. Então fica à sim. vontade, tem ali câmera 1 para você, caso queira divulgar algumas das suas iniciativas. Olha, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de mim, vocês podem me procurar no Instagram, Enfa Maria Carol Valdrigues. Às vezes eu estou mais ativa por lá, às vezes não, mas lá vocês vão conseguir ver os livros que já têm publicados. Existem livros dos direitos fundamentais do envelhecimento, que é muito importante. Foi uma obra coletiva com profissionais, assim, de um nível, assim, muito especial, aonde a gente trata sobre essas questões. E Madison me acendeu a luzinha, talvez a gente precisa produzir algum livro sobre a velhice negra, sabe. E movimentem, acho que a grande questão é: olhem para as pessoas idosas da sua casa, leve ela ao teatro, vão passear no zoológico, venham passear na cidade, como se diz, porque o importante para tirar elas dessa questão da solidão e da tristeza é fazer com que elas se sintam ativas, movimento, que ela se sinta pertencente ao tempo de hoje, que é o tempo nosso, que é o tempo de todo mundo. Acho que isso é bacana. Maravilha. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E fica o convite para participar de próximas edições, né, já que eu aguçei a sua curiosidade para pensar num livro sobre velhice e negritude, então a gente vai Sim. ficar aqui aguardando, tá bom? Pode deixar, Marcos. Você também que nos assiste, que acompanha esse trabalho, que vai acompanhar nas próximas semanas, muito obrigado pela sua audiência. O Papo Castiço é um programa quinzenal, então daqui 15 dias eu volto com mais um tema relevante, com mais um convidado importante, especial, especialista para tratar sobre esses assuntos que têm a ver com a nossa comunidade, com o nosso futuro. Então agradeço e até uma próxima. Jo